Bom dia. Vamos dar início à sessão de abertura da Conferência Anual do CNADES 2024, Gestão do Património Natural. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, António Feijó. Muito bom dia a todos, muito bem-vindos à Fundação Gulbenkian. Eu gostaria de começar por saudá-los na pessoa do professor Filipe Duarte Santos e dizer só umas breves palavras de boas-vindas e que têm a ver com aquilo que a Fundação faz no domínio que é o vosso. Nós estamos neste momento na Fundação no ponto médio de um ciclo estratégico de 5 anos. E nesse ciclo estratégico de 5 anos, as duas palavras-chave e as duas prioridades que foram estabelecidas são a sustentabilidade e a equidade. Em relação à equidade, a definição disto é relativamente simples. A Fundação não pode defender a igualdade de condições, mas pode, certo, defender a igualdade de condições iniciais e tentar promover a igualdade de condições iniciais. No que se respeita à sustentabilidade, a sustentabilidade é tão virtuosa hoje que basta usar a palavra para as pessoas pensarem que temos o coração no lado certo. Mas é preciso dar conteúdo a isso. E é isso justamente que nós temos tentado fazer na Fundação. Desde logo no campus em que nos encontramos. O campus em que nos encontramos neste momento teve uma adição ao jardim muito significativa, que de certo já conhecerão ou poderão conhecer. Ou seja, a extensão do jardim para além do Centro de Arte Moderna até ao limite sul do perímetro deste campus foi uma introdução de uma zona verde extraordinária que complementa aquilo que já tínhamos e que complementa o que Gonçalo Ribeiro Teles e António Viana Barreto tinham feito. Há muitas outras coisas que nós temos feito neste domínio. Por exemplo, o Prémio Gulbenkian para a Humanidade, que neste momento vai na sua 4ª edição, e que tem privilegiado nos premiados muitas das questões que são as questões que vocês tratam e que tratam também. Desde logo a Plataforma Intergovernamental de Política Científica sobre Serviços de Biodiversidade e Ecossistemas, eu estou a traduzir do inglês, naturalmente, e o Painel Intergovernamental das Alterações Climáticas, duas organizações que receberam ex aequo o prémio, até o Pacto Global dos Autarcas para o Clima e Energia, que é dirigido pelo Michael Bloomberg, e ativistas diversos, dos Camarões, do Egito, da Indonésia, do Brasil, etc., nestes domínios. E tem tido uma difusão muito grande, a que não é talvez alheio o facto de a Presidente do Júri ser Angela Merkel, isso tem uma difusão certa, mas também temos tido uma intervenção noutros domínios. Por exemplo, um investimento de impacto recente que fizemos foi com a EFANOR, com esta holding da família Belmiro Azevedo, na floresta reprodutiva. E fizemos isso através de uma empresa que criámos justamente para esse fim, que é a ANTAR. Ou seja, nós estamos muito atentos ao que vocês fazem, ao que produzem, e estamos justamente nesse contínuo corrente de questões que se prendem com os grandes chapéus da vossa atividade. E é neste sentido que eu gostava de dizer-lhes que são muito bem-vindos à Fundação Gulbenkian, temos todo o gosto em que cá estejam e desejo-vos um dia muito produtivo, embora infelizmente eu não possa beneficiar disso. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Filipe Duarte Santos. Muito bom dia. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, António Feijó, e agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco e também a disponibilidade de nos permitir ter esta conferência aqui na Gulbenkian, que é um espaço de cultura e também, como vimos, de preocupações de natureza ambiental e de sustentabilidade, enfim, para além de muitas outras atividades. Cumprimentar todos os presentes, conselheiras, conselheiros e pessoas que têm acompanhado, muitas delas, o nosso trabalho. Dizer 2 ou 3 palavras sobre o
Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nós fazemos este ano 26 anos, portanto já estamos para além da adolescência, não é? Já estamos numa idade adulta. É um conselho, de entre os conselhos europeus, que tem tido mais estabilidade, no sentido de que, enfim, tem permanecido nas suas funções e nas suas ambições em muitos tipos de governo, e prezamos muito essa independência que temos tido. O que é que nós fazemos? Bom, essencialmente são documentos, sobre temas que nos são solicitados pelo Governo, pareceres, recomendações, reflexões. Portanto, fazemos documentos que são da nossa iniciativa. Temos uma participação no Conselho muito diversificada, enfim, de setores muito diferentes, pessoas com formações muito diversas, formações profissionais, com pontos de vista naturalmente diferentes, e portanto eu penso que é sobretudo um espaço de diálogo na sociedade, um espaço de diálogo sobre as questões do ambiente e da sustentabilidade. Acabámos já há pouco tempo de reunir uma coletânea desses documentos que eu referi. São 20 documentos, desde janeiro de 2021 até setembro deste ano, portanto 21 a 24, e muito diversos, e que estão acessíveis no site do CNADS e que pensamos ser possível imprimir em breve. Aquela fotografia é um sítio que não sei se todos de vós conheceis, mas é Portugal, é a zona costeira, portanto, é Costa Vicentina, é vista de um ponto alto chamado Atalaia, que tinha funções de defesa, de observação. Isto é relativamente perto do Cabo São Vicente. E depois há estas praias para norte, esta primeira praia, a Praia do Castelejo. Mas estão a ver que é uma área que está preservada, que eu diria que está incólume, que tem muito interesse do ponto de vista ecológico, mas também do ponto de vista geológico. É muito interessante. E, bom, e é realmente, por mim, pelo menos, é uma fotografia que eu tirei. É sempre um prazer ir a estes sítios em Portugal. Isto, no fundo, o que eu quero dizer é que temos um património natural notável, como outros países, e penso que temos a obrigação de manter esse património e de o defender o mais possível. Dizer apenas umas palavras sobre enfim, um quadro mais geral, o quadro da União Europeia, ao qual o CNADS está, do ponto de vista institucional, um pouco ligado, porque fazemos parte de uma rede de conselhos europeus que tem um diálogo bastante próximo com a Comissão Europeia, no sentido de chamar a atenção para as questões ambientais e da sustentabilidade. E, portanto, são boas notícias que o Pacto Ecológico Europeu se mantém como um dos objetivos da nova Comissão Europeia, embora, enfim, fosse todo um processo mais difícil do que no passado, e salientar que uma das nossas preocupações tem sido sempre também o desenvolvimento sustentável, que tem 3 componentes. Tem também a componente social, económica e ambiental, e portanto, chamar a atenção para que
A União Europeia é realmente um espaço em que se têm feito progressos no sentido da conservação da natureza, no sentido das questões do clima, não é? Da transição energética. Há desafios que são realmente muito grandes, mas, como foi dito por Draghi recentemente, num relatório que foi publicado a 17 de setembro deste ano, é preciso também não esquecer a competitividade da União Europeia em termos económicos, perante um mundo muito tenso, com grandes problemas, por vezes brutais, em termos de geopolítica. E portanto, mas a minha sensação é que é nestes momentos mais difíceis que o nosso empenho e a nossa diligência e a nossa contribuição se torna mais importante. E, portanto, é isso que nós sentimos no CNADS e, enfim, estamos muito abertos a todo o diálogo, inclusive com a Fundação Carlos Gulbenkian, com todas as instituições, no sentido de levar por diante este nosso mandato. Muito obrigado pela vossa atenção. Assistiremos em seguida à intervenção do Sr. Conselheiro João Joanás de Melo, que vai apresentar a reflexão do CNADS sobre gestão sustentável de áreas protegidas. Muito bons dias. É um prazer e uma honra estar aqui em representação do CNADS e fui incumbido de apresentar esta reflexão e recomendação à Assembleia da República e ao Governo sobre a gestão sustentável de áreas protegidas e nós, quando fizemos este trabalho, deliberadamente acrescentámos o quadro do Pacto Ecológico Europeu, porque temos uma missão para cumprir. Foi um trabalho que demorou mais de um ano a fazer. Foi comunicado ao Governo e à Assembleia da República em maio de 2021 e o que vou apresentar aqui hoje, eu diria, infelizmente está largamente atual. Há alguns desenvolvimentos que serão assinalados a uma cor diferente e que vamos então ver qual é que é o estado em que estamos, para onde é que o CNADS entende que nós devíamos ir. Isto é o panorama do estado dos habitats e das espécies protegidas em Portugal. Esta informação foi, na altura, obtida do site da Agência Europeia do Ambiente e isto é o retrato de como estávamos há 6 anos atrás. Portanto, a próxima avaliação sistemática das espécies de habitats a nível europeu refere-se ao período 2018 a 2024, ou 2019 a 2024, e, portanto, irá sair só no próximo ano, e não foi possível encontrar um estado atual da situação em Portugal. E isto é uma das primeiras alertas que nós podemos fazer. O estado da informação que existe é muito, muito, muito insuficiente. Não se consegue gerir nada se não conhecermos. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, estão aqui poucas imagens, não era esse o objetivo da nossa conversa de hoje. Enfim, as Pedreiras da Rábida, num dos nossos mais emblemáticos parques naturais, uma das nossas joias da coroa. Estufas em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Abate de árvores ao longo de galerias ripícolas, sob o pretexto de limpar os rios ou de limpar as matas, fazem-se hoje em dia as maiores barbaridades. É um daqueles casos em que se pode aplicar com propriedade a expressão "é pior a emenda que o soneto". Aqui do lado direito temos o aspecto do Baixo Sabor depois de ser desmatado e antes de ser inundado. A pretexto de políticas ambientais, friso bem, a pretexto, porque isto produz qualquer coisa como 0,1% da energia do país a preços substancialmente superiores à média do mercado e, entretanto, foi vendido
porque nem era rentável, nem era boas relações públicas. E isto é apenas um exemplo de muitas decisões que, infelizmente, são tomadas desta forma. E, portanto, destruir... por sinal, para quem não conhece, isto era o nosso melhor ecossistema ribeirinho, em que havia parceiros... Honra seja feita das autoridades de conservação da natureza em Portugal, frontalmente contra, e da Comissão Europeia, dos serviços técnicos da Comissão Europeia, frontalmente contra, e mesmo assim viria a ser aprovado e tolerado pelas autoridades europeias. Um caso emblemático, este não fica dentro de uma área protegida, mas infelizmente coisas como esta temos-las em Rede Natura 2000 seguramente, e inclusive propostas para áreas protegidas, mais uma vez, a pretexto de uma política ambiental. Não há ninguém no CNADES que não seja a favor da transição energética, é bom que isto se diga. Somos todos a favor do incremento das energias renováveis, indiscutivelmente. É uma não questão, nem sequer se põe a questão. Agora, há maneiras e maneiras de fazer as coisas. Transformar um território que era emblemático, aliás, por outras razões que não a natureza, mas que é emblemático na história recente do país, e que foi transformado num deserto. Não sei quantos dos presentes é que tiveram, por exemplo, no deserto do Saara ou no Kalahari. Isto foi transformado no equivalente ao deserto do Saara antes desta plantação de vidro. Enfim, isto está a ser feito. Agora, esta fotografia tem um mês ou dois. Também há boas notícias. Há regeneração natural em Portugal, bastante. Mas ela precisa de ser acarinhada porque, na maior parte dos territórios, sobretudo aqueles que foram degradados por ocupações desadequadas, ela não está a ser feita, ou não acontece naturalmente, com a velocidade que precisaríamos. Está, neste momento, como todos os presentes certamente sabem, foi aprovado um regulamento comunitário sobre o restauro da natureza. Ainda não sabemos como é que ele vai ser aplicado em Portugal, pode ser que hoje a senhora Ministra nos dê alguma novidade sobre isso, mas o que sabemos, garantidamente, é que temos vastos territórios muitíssimo degradados, em que não basta replantar ou não basta reflorestar, porque uma coleção de árvores plantadas sem uma recuperação do ecossistema são outras tantas árvores mortas daqui a 6 meses ou um ano. Portanto, temos aqui uma imagem do que é fazer um trabalho não de reflorestação, enfim, tout court, mas de restauro do ecossistema. É um trabalho que leva décadas, não é um trabalho para anos, leva décadas. É algo que, naturalmente, as autoridades, o ICNF e outras entidades sabem perfeitamente disto, não é nenhum segredo, mas é algo que se faz ainda muito pouco em Portugal com esta perspectiva e certamente não à escala que é necessária. Bom, dado este introito para sabermos onde é que estamos, a metodologia que nós usámos foi, primeiro, rever todos os relatórios que existiam. Fizemos audições em que consultámos no total 321 entidades, das quais recebemos 60 respostas de todos os setores, autoridades nacionais e locais, organizações ambientais, organizações económicas, profissionais, científicas, e depois, a partir desses resultados, e naturalmente o relatório é assumido, em primeiro lugar, pelo grupo de trabalho que o escreveu e em segunda instância, pelo plenário do CNADES. Se me falha a memória, o relatório foi aprovado por unanimidade, que, aliás, é algo que eu, reforçando aquilo que disse o nosso Presidente, o CNADES é um espaço de diálogo, é um espaço onde se fazem pareceres, mas não é só isso. É um espaço onde se tentam construir soluções. Nós temos todos opiniões muito diferentes. Os melhores pareceres e recomendações, enfim, eu tive a honra de coordenar este, mas já participei em muitos outros, e uma das razões, porque eu gosto de trabalhar no CNADES, trabalho voluntário, entenda-se, como todos nós, e que alguns dos trabalhos que nós produzimos, na minha modesta opinião, são valiosos, é porque aprendemos uns com os outros e construímos algo que, não sendo o ideal de ninguém, é algo com que não só todos vivemos bem, como reconhecemos que o resultado a que se chegou é melhor do que qualquer mero somatório de opiniões individuais. E eu acho que essa é talvez a grande virtude do CNADES e uma razão, passa a propaganda, que vale a pena ler os relatórios do CNADES. Todos. Enfim, eu raramente não me revejo do que lá está escrito, embora, em muitos aspectos, como todos os meus colegas, gostássemos que certas coisas fossem um bocadinho mais longe. Mas isso é normal. Mas o simples facto de nós co-construirmos uma coisa que é consensual entre pessoas com opiniões muito, muito diferentes, demonstra que aprendemos uns com os outros e é algo que, francamente, merece a pena ser lido. E este relatório em Portugal, pensamos todos que merece ser lido. Alguns resultados, algumas conclusões das audições que nós tivemos com esta miríade de entidades. A estratégia de biodiversidade, que é um pilar do Pacto Ecológico,
como sabem, pretende proteger 30% da área territorial, 10% com proteção estrita. Estamos muito longe disto. O estado de conservação da natureza em Portugal é efetivamente grave. Eu mostrei-vos aqueles indicadores e meio dúzia de imagens. Todos os presentes conhecem essa realidade. Não estamos a fazer o suficiente para gerir aquilo que temos, muito menos para recuperar aquilo que está em processo de degradação e que devia ser recuperado. As ferramentas que temos neste momento não permitem mudar de paradigma. As ferramentas que temos neste momento, nos dias bons, permitem manter aquilo que temos e nos dias maus estamos a perder batalhas, todos os dias. Em Portugal, as áreas protegidas têm sido muito mal geridas ou não geridas, e isto é uma coisa que é quase unanimemente reconhecida. Portanto, há normas, há planos, há regulamentos, há um esforço muito grande de quem está no terreno. Isto não é de maneira nenhuma uma crítica às pessoas que estão no terreno e que são, enfim, os primeiros, são a primeira linha de defesa que nós temos destes espaços, mas de facto a maneira como o conjunto do sistema e das instituições e das ferramentas estão montadas não permite fazer uma gestão em condições, essa é que é a verdade. E darei 2 ou 3 exemplos disto. E isto é algo que é reconhecido, enfim, não o podem dizer em voz alta, mas é reconhecido pela maior parte dos próprios colaboradores, em particular por aqueles que mais se esforçam e mais trabalham. Portanto, repito, isto não é nenhum libelo contra as pessoas que estão no ICNF ou noutras instituições que trabalham nesta área, é um reconhecimento de um facto. E, por outro lado, há um reconhecimento unânime de todas as entidades que nós consultamos de que as áreas protegidas são essenciais, não apenas para a conservação da natureza, mas para a própria identidade nacional e local. E isto é algo que não acontecia há 20 anos atrás. E, portanto, há muitas coisas que estão mal, mas há algumas que, apesar de tudo, evoluem em bom sentido. Esta é uma delas. Há um reconhecimento, eu diria, praticamente unânime das autoridades ou dos responsáveis com que nós falamos. É claro que há pessoas que têm opiniões diferentes, há lobbies que se movem na sombra que têm opiniões diferentes e que militam contra isto. Mas todas as autoridades e todas as organizações representativas que nós consultamos nos dizem isto. Discordam da forma como as coisas são geridas ou não geridas, mas em relação à necessidade da existência das áreas protegidas e à sua importância identitária, há unanimidade sobre este ponto e eu acho que isso merece ser dito. E, portanto, estamos num momento-chave de viragem das políticas, porque há muitas coisas a mudar. Temos uma situação difícil em Portugal, na Europa, no mundo, e, portanto, em alturas de crise também que se abrem oportunidades para fazer as coisas eventualmente melhor. O CNADES recomenda 4 pacotes de coisas. Primeiro, porque não é que seja o mais importante, não é o cerne da questão, mas é aquilo que permite que o resto funcione, é a infraestrutura. Precisamos de um modelo de governança que seja estável, que seja inclusivo, que seja transparente, que seja simultaneamente eficaz e eficiente. Hoje em dia, o modelo que temos não é nada destas coisas. Segundo aspecto, e que cola com o que eu disse há pouco em relação ao preço que eu tenho pessoalmente e que nós todos no CNADES, muitos de nós conhecemos bem a realidade do terreno, posso dizer isso em nome do CNADES, os meios têm que ser fortissimamente reforçados. Meios humanos, meios económicos, meios institucionais, meios organizativos. Com o que temos neste momento, com os meios que temos neste momento, não é possível cumprir a missão. É tão simples como isto. O ordenamento do território tem que ser reformulado. Aqui sabemos razoavelmente bem o que é que temos de fazer. Esta aqui é mais fácil. É mais fácil conceptualmente, politicamente, enfim, é outra história. E um quarto aspecto, que é o da educação para o ambiente e sustentabilidade. Só é possível defender aquilo que se ama e só se ama aquilo que se conhece. Temos de conhecer. A maior parte da nossa população, em particular as camadas mais jovens, não fazem ideia do que é um rio, quanto mais o que é uma área protegida. A maior parte da nossa, enfim, dos nossos concidadãos não sabe o que é a natureza. Não brincaram na natureza, não treparam às árvores, não nadaram nos rios, não subiram a montanhas, não sabem. E, portanto, isto é uma dimensão importante e, enfim, um dos contributos do CNADES para um trabalho da missão do chamado Pacto Verde foi exatamente de enfatizar esta dimensão. Hoje em dia, nós precisamos de uma educação, não precisamos de sensibilização ambiental. Todos os estudos que existem demonstram que a população portuguesa está mais que sensibilizada para a importância destas coisas. Mas estar sensibilizado para a importância, até fazer, vai uma distância muito grande. Isso passa por um envolvimento emocional. E, portanto, a educação é fundamental para isto. Alguns aspectos importantes do modelo de governança, o que é que nos falta, o que é que temos de fazer. Obviamente, temos uma autoridade nacional,
que cumpre as funções de regulação e de planeamento, mas que não cumpre ou cumpre insuficientemente, apesar dos esforços de algumas pessoas que têm essa missão, mas não é suficiente, funções de coordenação, garantir que há uma política nacional, ainda que depois a execução tenha naturalmente que ser descentralizada. A monitorização é muitíssimo suficiente e a prova disso é que não temos informação atualizada sobre o estado das espécies e dos habitats. Para a gestão das áreas protegidas tem que haver um diretor e tem que haver uma equipa técnica, não chega só o diretor. Enfim, a Lei 63 de 2003, aprovada há cerca de um ano, há pouco mais de um ano, aprova a reinstituição da figura do diretor das áreas protegidas. É curioso que todas as instituições consultadas, havia divergências sobre os modelos de gestão, sobre os modelos de licenciamento, sobre os modelos de ordenamento, sobre isso havia algumas divergências. Não havia nenhuma divergência, todos as organizações, instituições e pessoas consultadas diziam que tem que haver um diretor da área protegida, como há em todo o mundo. Isto não é rocket science, não é? Portanto, acabou-se com essa figura, passámos a ter turbo-diretores regionais com funções executivas, nem que fossem os super-homens e as super-mulheres. Não é possível, não é humanamente possível fazer um bom trabalho quando o trabalho não devia ser aquele, devia ser outro, não é? Portanto, curiosamente, alguns, particularmente autarcas, diziam nós queremos um diretor da área protegida, porque antigamente, quando havia um diretor, nós tínhamos alguém com quem refilar, alguém com quem gritar. Agora não temos, agora nunca sabemos quem é que decide o quê, aonde, e nem sequer temos um interlocutor para falar, independentemente de onde é que está depois a decisão final. E, portanto, isto é absolutamente necessário. Faz sentido que haja um órgão colegial de direção, que é o que acontece também na maior parte dos países. Qual é a composição exata desse órgão, na nossa opinião, pode depender do tipo de área protegida que estamos a falar, mas esta figura é útil que exista, sem prejuízo de haver o tal diretor executivo, tem que ser a cara da área protegida. Tem que haver um fórum de concertação, e ele existe no papel, que são os conselhos estratégicos, que na maior parte dos casos não funcionam. Eu faço parte de 3. As reuniões, tem havido anos em que não há reunião nenhuma, e portanto essa função de concertação não está efetivamente a ser exercida. Ao longo dos anos tem tido, enfim, em diferentes sítios, em diferentes ocasiões, isto tem funcionado de maneiras diferentes. Houve momentos em que esses órgãos trabalharam, e há sítios onde eles trabalham, mas não há generalizadamente uma forma de funcionamento enfim, suficiente. A estrutura regional do ICNF, o que ela faz hoje em dia é fazer funções de apoio, e devia fazer funções de fiscalização, que são muito insuficientes, e devia fazer funções de supervisão e não de direção executiva, porque a direção executiva tem que ser ao pé do terreno, mas tem que haver uma supervisão. E, portanto, no passado houve acusações de que havia diretores de áreas protegidas, que eram os vice-reis e tal, e passou-se do 8 para 80, não é? E, portanto, para resolver esse problema, criaram-se super-diretores que não conseguem. Não conseguem, é impossível, é humanamente impossível terem uma ligação ao terreno. E, portanto, tem que haver uma direção executiva com equipas técnicas no chão e com vigilantes no chão. Enfim, comparando com outros países, uma das conclusões a que nós chegamos é que nós temos as equipas técnicas e de terreno e de vigilantes no terreno, enfim, depende do país com que a gente compara, seja com a nossa vizinha Espanha, seja com a Itália, que tem territórios com alguma semelhança com o nosso, seja com países enfim, que nos habituámos a considerar como países menos desenvolvidos. Se eu pensar em países como a Colômbia ou Costa Rica, devíamos ter 5 a 10 vezes mais pessoas no terreno, técnicos e vigilantes, nas nossas áreas protegidas. E, portanto, é evidente, sem isso não é possível fazer omeletas sem ovos. E outro pormenor é que tem que haver uma avaliação que seja independente da regulação e da gestão. É um princípio básico da avaliação que não é cumprido em muitas coisas em Portugal, e também na Conservação da Natureza também não. Portanto, já falei dos meios humanos. Precisamos ter autonomia de gestão. Usámos aqui a expressão business plan, enfim, há quem não goste desta expressão, nós usámos-la porque é uma expressão corrente e toda a gente percebe o que quer dizer. Uma área protegida tem que saber quanto dinheiro que tem e que objetivos é que tem para cumprir. Tem que haver um plano e tem que haver um orçamento. E hoje em dia não há. Não sabemos quanto dinheiro é que... Não sabemos quais é que são os objetivos de cada área protegida, quer dizer, são os objetivos gerais, para que ela foi criada. Mas não há objetivos faseados, escalonados, e não há orçamento para os cumprir. Portanto, isso tem que existir. Nem sequer estamos a discutir o pormenor enfim, jurídico, como é que se gera o dinheiro, não é? Tem que haver um plano, tem que haver alguma autonomia de gestão. Tem que haver uma coisa fundamental, que aliás está instituída na Lei de Bases do Ambiente e tem sido repetidamente reafirmada por múltiplas declarações programáticas dos governos, que é a remuneração dos serviços de ecossistemas. Não é possível
gerir nem nenhuma área protegida, nem Rede Natura 2000, nem genericamente aquilo que vamos dizer que são os nossos bens comuns, o nosso solo, a nossa água, a nossa floresta, não é possível se os serviços de ecossistemas que são prestados por esses territórios não sejam remunerados aos seus proprietários ou aos seus operadores. Não é possível. E por isso é que temos o país a arder. Aliás, já foi aqui, estava hoje a vir para cá e estava a ouvir na rádio um debate em que dizia que nós em Portugal fazemos fantásticos diagnósticos. O pior é depois ter as soluções apropriadas e pô-las em prática. Não é? Os nossos diagnósticos são fantásticos, os objetivos e os, enfim, as intenções das nossas leis são fantásticos. O pior é depois, quando é a altura de pôr em prática. E, portanto, isto tem que ser feito. Restauro de ecossistemas, já falei. O envolvimento dos atores locais é absolutamente essencial. Enfim, muitos de nós temos experiência de trabalhar em enfim, atividades, vamos chamar, colaborativas, e os casos de sucesso de gestão das áreas protegidas são aqueles em que se consegue uma colaboração entre o ICNF, que é a Autoridade Nacional Responsável, e as autoridades locais, e as organizações não autoridades, portanto, as organizações cívicas locais. Esses são os casos em que as coisas funcionam. Um último aspecto que é quase tabu em Portugal, que é deviam ser adquiridos terrenos para o domínio público para as áreas mais sensíveis. Não faz sentido que um proprietário tenha um ónus na sua propriedade que equivale, não direi que isso também não é verdade, não se pode lá entrar, mas que não pode decidir nada sobre a sua propriedade. Portanto, esses territórios, independentemente depois dos pormenores do modo de gestão, no nosso entender, deviam ser propriedade pública. Deviam ser domínio público, não é apenas propriedade pública, domínio público. Em matéria de ordenamento de território, isto é algo que eu não gosto de dizer estas coisas, mas tenho que dizer. Foram avisados repetidamente. Portanto, este modelo dos programas especiais foi instituído em 2014, é complexo e é ineficaz. Isto foi dito repetidamente por múltiplas entidades e, nomeadamente, pelo CNADES. Qual é o estado em que estamos? Dos 25 planos de ordenamento das áreas protegidas que havia em 2014, que abrangiam 67 municípios, até 2021 só tinham sido integrados nos planos diretores municipais três planos de ordenamento em 25 municípios e até 2024 essa integração foi feita em 24 dos 25 planos de ordenamento ao fim de 10 anos. 10 anos. Não é? Só um único, o Parque Natural das Serras de Ar e Candeeiros, é que completou a recondução do POAP ao conceito de programa especial. A informação que temos do ICNF é que há 3 programas especiais de áreas protegidas que estão em fase avançada e os restantes ainda estão em fase de desenvolvimento, enfim, relativamente preliminar. Na Rede Natura não temos informação enfim, rigorosa das zonas de proteção especial da avifauna, mas, tanto quanto sabemos, nenhuma delas tem um plano de gestão operacional ativo. Houve um que foi feito da reserva do Tejo, por causa do conflito com a Ponte Vasta da Gama, que não temos informação como é que está a ser aplicado. No caso dos sítios de importância comunitária / zonas especiais de conservação, dos 63, um tem um plano de gestão em vigor, 53 têm propostas técnicas fechadas que estão à espera de decisões políticas e 9 estão em fase de preparação. Enfim, tendo em conta que a Rede Natura já existe há várias décadas, isto parece um bocadinho curto. Isto é informação, esta informação verde é informação recente, foi obtida nos últimos 2 dias, e é porque essa informação não estava disponível na informação pública e foi gentilmente fornecida pelo ICNF e pela Direção-Geral do Território. Os planos especiais de ordenamento são muito menos complexos e com muito maior segurança jurídica, é um dos argumentos que é dito por múltiplas pessoas e organizações há muito tempo. Outro aspecto que é muito importante, não basta eu ter um ordenamento com os riscos no mapa, eu tenho que ter ferramentas de gestão proativas que têm a ver com o modelo de governação, naturalmente. Com o atual modelo de governação é muito difícil montar essas ferramentas de gestão proativas para complementar os planos de ordenamento. Não é porque nós pomos um risco no mapa que as coisas acontecem, tem que haver, obviamente, ferramentas de intervenção. Nesta matéria há algum trabalho positivo e há experiências positivas no âmbito da cogestão, mas a cogestão não é uma verdadeira corresponsabilidade na gestão da área protegida. Portanto, abrange algumas áreas temáticas e há reporte de boas experiências nessa matéria, mas claramente não cumpre os requisitos do modelo de governança que referi há pouco. Eu queria dar aqui 2 exemplos. As áreas protegidas são paisagens fantásticas.
Nenhum turista vem a Portugal por causa dos hotéis e de autoestradas. Hotéis de 5 e 6 estrelas aos pontapés no mundo inteiro. Enfim, autoestradas, nós somos dos países que temos mais quilómetros de autoestrada por habitante e por quilómetro quadrado, metade das quais nunca vão ter tráfego que justifique um perfil de autoestrada. Enfim, é outra conversa. Por acaso custaram para aí 10 bilhões de euros, que quando acabarmos de os pagar vão ser alguns entre 20 e 30, não se sabe bem quanto é que é. Depende de como é que se fazem as contas. Mas o que é importante aqui é muitos visitantes vêm pelas nossas áreas protegidas porque são das paisagens mais fantásticas que existem, não só em Portugal como no mundo, com a virtude acrescida, e muitos dos presentes conhecem isso. Nós em Portugal viajamos 20 ou 30 km e mudamos de paisagem. Temos todas as paisagens da Europa, só não temos glaciares eternos. Mas em anos com pluviosidade elevada, chegamos a ter 5 metros de altura de neve na Serra da Estrela. Portanto, embora não tenhamos glaciares permanentes, até as paisagens nivais nós temos. Portanto, temos todas as paisagens da Europa num território pequeno. Portanto, temos um enorme potencial educativo intergeracional. Isto é uma das minhas turmas que eu faço questão de levar para o campo. E aqui temos um quadro informativo que só informa os visitantes das coisas proibidas. Era possível escrever exatamente a mesma coisa pela positiva. Eu sei do que é que estou a falar, porque, enfim, uma das coisas interessantes que eu fiz na vida foi escrever a Carta de Desporto de Natureza, do Parque Natural da Rábida, portanto, é possível escrever exatamente a mesma coisa pela positiva. Tem que estar escrito alguns o que é proibido, é evidente. Mas para um visitante é não só mais agradável, como é verdadeiramente educativo dizer aqui pode-se fazer isto, deve-se fazer isto, e, portanto, esta é que tem que ser a perspectiva. As nossas áreas protegidas têm que ser locais de educação, para além de serem também locais de preservação do nosso património natural, identitário e herança que queremos deixar às próximas gerações. Portanto, eu repito, um dos motes, o mote que nós escolhemos para este relatório, só se defende o que se ama, só se ama o que se conhece. A segunda parte é de Santo Agostinho, do século V. A primeira parte, não me lembro quem é que foi o primeiro autor a dizê-la, mas é muito bem aplicada e costura muito bem com a segunda. Muito obrigado pela vossa atenção. Fazemos agora um intervalo de 15 minutos para café.